Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a você que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Estamos aqui na 12ª sabatina, hoje com o secretário de Finanças, Alan Alves Moreira. Alan, eu vou passar para o doutor, ele, como você já teve nas outras aqui, sabe como que é a regra, mas ele vai passar para você e dar um espaço para você se apresentar aí. Boa tarde, Alan, boa tarde a todos. Como foi feito as outras, né? Vai fazer a pergunta, aí vai ter uns minutinhos para responder. Se tiver algum comentário, alguma explicação também dos vereadores, daí você retorna. E o tempo vai ser 1h30, como foi feito das outras. Você tem um tempo agora para você apresentar a secretaria, então fica à vontade aí. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, membros desta casa. Agradecer essa oportunidade da gente estar vindo aqui relatar ações da secretaria, algumas dúvidas que os nobres vereadores têm, que às vezes no dia a dia a gente acaba, por mais que tenha contato com a maioria de todos, acaba não conversando, não esclarecendo, então a gente está aí para isso. Estou secretário de Finanças desde 2021, né, já indo para o 5º ano na Secretaria de Finanças. Hoje a secretaria se divide meio na parte financeira e contábil e a parte tributária e patrimônio ali. A gente está aí à frente e estamos aí para responder aos questionamentos. Se ficar alguma dúvida, a gente pede que formalize via requerimento, alguma coisa para a gente estar respondendo lá na frente. Ok. Vamos lá então para a primeira pergunta. Como a emissão de certidões liberatórias é necessária para que o município possa firmar convênios e receber transferências, gostaria de saber como está a situação dessas certidões no momento. Há alguma restrição pendente e quais medidas estão sendo tomadas, caso tenha restrição, né, para regularizar tudo, caso exista esse impedimento? Então, hoje, o município está com todas as certidões em dias, tanto a Tribunal de Contas, precatório, trabalhista, fundo de garantias. A questão do Tribunal de Contas, às vezes, ele acaba tendo alguma pendência de anos anteriores, eles acabam atrelando a gestão atual e acabam impedindo a emissão de certidão. No momento, a gente não tem nenhuma pendência, até tinha uma esses dias, mas acabou saindo o acórdão, retirando a pendência. Então, hoje o município está apto para receber qualquer tipo de recurso, tendo as certidões ali em dia, como tem, e seria isso. Algum questionamento dos vereadores? Não? Secretário, segundo dados do Portal da Transparência, a Prefeitura vem gastando muito mais do que arrecadando. Mais que arrecadando. E, recentemente, a Câmara recebeu um projeto de lei para a retirada de gratificações dos servidores concursados. O que justifica a retirada dessas gratificações, tendo em vista que se pode tomar outras medidas para reduzir os gastos da Prefeitura? Na verdade, essa questão do projeto, um projeto polêmico, né, hoje, da retirada das gratificações, né, mas a gente não considera como uma retirada, mas sim como a gente quer implantar um novo modelo a partir do ano que vem, né, qualquer dúvida, a doutora pode, questão do jurídico aí, mas não é uma questão, sim, retirar, a gente quer corrigir algumas diferenças que tem na lei antiga, que seja efetuado a partir do ano que vem, né. Se a doutora quer explicar mais tecnicamente, né? Boa tarde, pessoal. Só para complementar a fala do nosso secretário, então esse projeto vem em conjunto com diversas ações que o município realizou para planejamento de contenções de gasto desde o mês de maio, se eu não me engano, onde a gente constituiu uma comissão que faz análise desde uma solicitação de empenho, desde uma solicitação simples para início de um serviço, né? O nosso prefeito, com todo o corpo técnico, fez, junto com os seus secretários municipais, elaborações de planos de contenções para o ano seguinte, e esse projeto, além de uma reforma administrativa, como pontuou o secretário, claro que a gente também pensou na economia, né, que vai ser significante no mês de setembro, para a gente fechar o caixa, as contas todas estarem aptas, mas vem também em conjunto diversas ações, né, que nós realizamos nesse ano de 2025. Então, pensando assim, você já tem um cálculo do que vai ser esse valor, que vai ser, se teoricamente, se esse projeto hoje for aprovado, um exemplo que seja aprovado nessa casa hoje, quanto isso vai significar para a economia?
uma vez que a gente também viu que saiu hoje mais um pouco no Diário Oficial sobre algumas demissões. Tem um cálculo já do o que é essa economia que vai ter e quanto tempo? A gente tem um cálculo ali, uma prévia, que é em torno de 150 a 200 mil reais que vem a gerar de economia mês, isso, nessa nova implantação daí no caso. Em documento respondido para esta casa, o mês de outubro, se não me falha a memória, totalizava ali em torno de 330, 340 mil reais de gratificações e hora extra. Nessa nova reformulação, nesse novo projeto, caso venha a aprovar o projeto de hoje, a ideia da gestão é cortar 50%, é reduzir 30%, 40%, qual que seria a ideia, o planejamento para que a gente não chegue no final do ano nessa mesma situação? A ideia do novo projeto de lei, qual vai ser o formato do mesmo? Não só do projeto de lei, mas também de hora extra e demais despesas. O projeto de lei, os estudos estão se caminhando para a gente criar um teto nas gratificações, que ela tenha uma base única, não seja mais como é atualmente, uma porcentagem que se calcula pela base de salário do servidor municipal. Então, nós vamos estipular um teto para as atividades desenvolvidas. E as horas extras, a comissão, né, de contenção de gastos emitiu um memorando que foi deferido pelo prefeito municipal, em conformidade com a instrução normativa do controle interno, onde a gente pontuou que seria pago realmente as horas extras justificadas, o que conseguisse jogar para banco de horas era necessário nesse momento ser realizado, e no ano seguinte nós queremos colocar isso em prática, que realmente só aconteça hora extra em casos excepcionais, que a gente sabe que acontece ali na Secretaria de Saúde, principalmente no nosso transporte sanitário, mas nós queremos que as horas extras vinculem-se a um banco de horas e a Secretaria comece a se organizar em dar a folga para o servidor para não ter o pagamento. Entendi, mas não tem uma porcentagem, por exemplo, não, a gente quer uma redução de 40% desse total de 320 mil que a gente gastava, de 50, de 30, essa conta não foi feita ainda? Olha, analisando a nova propositura do projeto de lei, pelo menos 50% do que atualmente. Obrigado. Esse teto, doutora, seria estipulado aí para todas as categorias ou cada categoria teria um estudo diferenciado aí? Vai ser para cada funções que nós vamos elencar na lei, que nem procurador, vamos vincular ali uma função que faça jus à gratificação, vai estar desenhado já a referida função para benefício da gratificação. São as atividades, né? Perfeito. Mais algum questionamento? Vamos lá, então. O município está conseguindo manter as contas de custeio em dia? Quais são hoje os maiores gastos do município? Então, hoje a gente tem uma programação do custeio na máquina pública, a gente diz ali os fornecedores, de estar pagando até 30 dias da entrega da mercadoria, da prestação do serviço. Claro que quando é uma questão de uma obra, questão de médicos, a gente procura pagar o mais rápido possível, porque sabe que muitas vezes o serviço não pode parar ali. E o resto da pergunta? Quais são hoje os maiores gastos do município? Hoje a empresa de médicos, que a gente não tem médicos no quadro e acaba contratando, né? É um dos maiores gastos. A questão também com o transporte escolar é um gasto bem alto ali no município também. Agora a gente quer ver se consegue diminuir um pouco com a questão que foi aprovada, né? O financiamento para a compra de ônibus, reduzir esses contratos maiores para também ter um fôlego no município ano que vem, né? Que a gente tem essa incerteza com essas isenções que os governos, tanto federal como estadual, programou pela frente. E em relação a esse custeio, foi feito também um planejamento junto aí os secretários para que houvesse uma redução nos gastos em relação a isso, nesses meses aí que está sendo proposta essas ações?
A gente tem sempre uma reunião semanal ali, um comitê que a gente criou, eu, a doutora, o Hélio, o secretário de administração, para entrar em contato com essas secretarias, pedir se há necessidade de, às vezes, um programa ou outro reduzir alguma coisa, algum contrato ou outro, a gente já programar para frente para reduzir, para isso não acabar impactando as finanças do município. Nessa parte do transporte, até semana passada a gente fez um vídeo aí sobre o transporte cidadão, que a gente sabe que tem um valor bem elevado pelo que entrega para o município. Em conversa com o prefeito, ele comunicou que para o próximo ano a intenção dele é fazer a substituição disso aí. Aí você já tem um cálculo mais ou menos do que vai desafogar a tua folha lá? A gente acredita que com essa substituição ali, dessa questão do transporte, ali, fazendo com a frota própria, ele deve dar em torno de uns 50% a redução da despesa ali. Boa tarde, secretário. Obrigada pela presença aqui na Câmara. A minha dúvida é assim, o maior contrato que temos, então, é em relação à questão de recursos humanos na área de saúde. Acredito que seja. Da área de saúde. Mas daí qual é o plano B? Porque se não temos médicos concursados e dependemos do trabalho médico nas unidades. Hoje as unidades todas têm a questão do médico da família, que realiza visitas, um contrato semanal, inclusive eles trabalham nas estratégias. E daí, se reduzir esse contrato, qual seria a estratégia para continuar atendendo a população com qualidade? Na verdade, o contrato na área da saúde, a gente planeja não fazer nenhuma alteração. Como a gente falou, a questão do transporte é uma coisa que a gente acha que pode ser ajustada. A questão da, talvez, empresa terceirizada de mão de obra ali também, a gente dá uma enxugada ali. Próprios cargos comissionados, a gente está fazendo essa redução, estagiários, para não afetar os serviços básicos, né? Saúde, a gente sabe que é um serviço básico que não tem como ser afetado. Eu vejo a questão da saúde como um serviço Sim. básico hoje, né? E a questão da saúde, principalmente no atendimento médico. Hoje tem uma qualidade nesse atendimento, e a gente sabe disso, né? Que existe essa qualidade. Claro que ainda temos situações que ainda têm que ser pontuadas, mas nesse momento tem qualidade. Então, se precisamos reduzir gastos, qual é o plano, né? Então, a gente precisa ter essa estratégia junto com a comunidade, para que as pessoas não sejam prejudicadas na questão da área de saúde. Obrigada, secretário. Luiz? Com relação a essa contenção de gastos, né? Relacionando ao corte das gratificações, vai afetar a área de saúde? Todas as gratificações serão reavaliadas, provavelmente também na área da saúde também terá. Mas nesse período que vai ter essa reavaliação, como que vai ficar? No período de dezembro, né, todas as classes vai ter a suspensão, a revogação das leis hoje que regulamentam a gratificação. O que nós fizemos? Nós conversamos com todos os secretários municipais para ter essa tratativa com os servidores, né, essa compreensão, para que em janeiro, até a gente fez um ofício hoje, encaminhou para o Poder Legislativo, onde a gente se comprometeu a enviar a nova regulamentação da lei de gratificações. Então, a classe da saúde, ela vem junto com os demais nessa nova regulamentação. Mas a nossa secretária Elaine, né, fez esse trabalho de casa, fez as reuniões, o serviço essencial não vai ser paralisado e não vai ser prejudicado. Obrigado. Eu acho que nessa questão, doutora, a gente estava com bastante questionamento, devido principalmente aos médicos, porque esses recebem realmente uma gratificação um pouco elevada e daqui a pouco não seria tão interessante estar no município aqui com um valor menor. Esse que é a reivindicação do pessoal aqui. Por isso que o projeto é bem polêmico mesmo, né? Mais algum comentário? Não? Secretário, o município tem dificuldades com o pessoal na área financeira, como falta de servidores ou falta de capacitação? Então, eu falando pela minha secretaria, claro que eu vou querer mais servidores ali. Mas como teve o último concurso público, né? Então a parte tributária ali, a gente teve a contratação via concurso do auditor, o próprio Henrique, fiscal de tributos.
Na parte ali contábil, a gente teve a chamada de mais 2 técnicos contábeis, temos mais o contador para chamar daqui uns dias. Claro que se falar, eu vou querer mais servidor ali, porque a demanda de serviço sempre é alta, né? Mas até a questão de qualificação, sempre o pessoal está buscando se aperfeiçoar, se está visitando outros municípios, trocando experiências, para a gente estar sempre desenvolvendo da melhor forma possível ali a atividade no setor. Falando em falta de profissional, a sua secretaria tem um contador cedido para São José, correto? Isso. Tem. Você tem possibilidade, ele vai voltar para ajudar em algum trabalho? Ele vai ser chamado ou não? Em conversa com ele, ele tem a intenção de estar retornando ao município. Mas caso uma negativa dele, tem no concurso, tem para ser chamado? Temos a vaga em aberto, pode ser chamado do concurso. Ok. Mais alguém? Secretário, sobre a arrecadação. Ele coloca a pergunta assim: a arrecadação de impostos do município aumentou ou diminuiu nesse ano de 2025? Quais fatores influenciaram isso? A questão dos impostos, até o Henrique pode auxiliar ali, a arrecadação própria no município, ela meio que se manteve estável, não tivemos uma queda, nem um acréscimo elevado. O que a gente teve uma grande perca é a questão do ICMS a nível estadual, né? Ele teve hoje a gente está com mais de 1 milhão de perca comparando com o ano passado, a questão do ICMS, né? Mas o Henrique pode relatar os dados, ele que é auditor fiscal. Hein? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhora vereadora. Prazer aqui estar debatendo mais uma vez o município com vocês. Certo. A respeito da arrecadação do município, eu posso testemunhar, né, numa perspectiva mais ampla, porque você é servidor de carreira do município, né, que houve realmente uma evolução muito grande quando a gente compara, né, por exemplo, 2020, o Alan assumiu em 2021. Em 2018, os senhores sabem, o Tribunal de Contas esteve aqui e falou que a estrutura da administração tributária era precária. De lá para cá, a gente dá para se dizer que constatou realmente uma revolução. Hoje eu estava levantando dados para apresentar para os senhores aqui, e até eu mesmo fiquei surpreso com os dados que a gente levantou. Claro que é sempre desafiador, né? Porque aumenta a arrecadação, mas a população devidamente sempre também está buscando melhorias, né? O que a gente tem observado na arrecadação com relação ao ano passado é uma certa estagnação, com aumento de algumas receitas próprias, mas como o secretário mencionou mesmo com relação ao ICMS, a gente teve uma queda. E a gente tem uma certa imprevisibilidade para o futuro em razão da reforma tributária, né? Tijucas do Sul, ele tende a ser um município que perde na reforma tributária, porque a tributação ela vai ser deslocada para o consumo, então o município que tem mais habitantes tende a ganhar com a reforma tributária, e o município que tem mais produção tende a perder. Além disso, como o secretário mencionou, nós tivemos a isenção aí do IPVA, né, a redução da alíquota do IPVA, né, o Estado do Paraná atribuía a menor alíquota de IPVA do Brasil, então caiu 45% a alíquota do IPVA. E nós também temos uma redução do imposto de renda, foi inclusive sancionado essa semana, o imposto de renda até R$5.000 ele passa a ser isento, então a gente sabe que o imposto de renda retido na fonte da folha de pagamento dos nossos servidores fica para o município, e a grande maioria dos nossos servidores eles não ganham mais que R$5.000, então passam a estar isentos de imposto de renda, e a gente corre um risco ainda de queda no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios, em razão dessa isenção do imposto de renda. Então, assim, houve realmente uma evolução na arrecadação, mas a situação adiante demanda uma certa cautela, né, principalmente em razão dessas transferências, dessa participação que o município tem na receita de outros entes. Com relação à redução da taxa do IPVA, já tem estatística que reduziu a taxa, mas aumentou a quantidade de emplacamento dentro do Estado, né? Uma coisa não está compensando a outra? Isso é verdade, vereador, mas ele é mais verdade, esse efeito se sente mais nos municípios que estão ali na divisa mais perto de São Paulo. São Paulo tem uma alíquota de IPVA muito alta, se não me engano, 4,5%.
Já comparando aqui com Tijucas do Sul, que faz fronteira com Santa Catarina tem uma alíquota de IPVA de 2%. Então a gente sabe, muitas pessoas que muitas vezes tem imóvel ali em Campo Alegre, ele prefere emplacar o carro dele lá em Campo Alegre, que é a alíquota de 2%, do que emplacar aqui no Paraná, que era 3,5%. Porém, a redução aqui, eu entendo que não vai ter uma atração tão grande, porque a diferença de alíquota de Santa Catarina para o Paraná vai ser muito pequena, né? Santa Catarina com uma alíquota de 2% e o Paraná com uma alíquota de 1,9%. Eu entendo que vai ter um efeito de deixar de fugir, né? Então, se a pessoa tem um imóvel em Campo Alegre, tem um imóvel em Tijucas do Sul, ela vai preferir, obviamente, emplacar em Tijucas do Sul. Mas não vai fazer com que ela transfira esse carro para Tijucas do Sul. Essa diferença de alíquota não cobre nem o custo da transferência. Obrigado. Esse impacto negativo aí, conforme o senhor falou, isso só vai refletir no ano de 2026, né? Tanto do IPVA quanto do próprio imposto de renda, né? Então, mas eu acho que a pergunta foi se houve uma redução no ano vigente agora de 2025, né? Houve uma estagnação, né? Houve aumento de receita própria, mas em razão dessa redução do repasse do ICMS, houve uma equalização, tá? A gente não está tendo uma variação significativa. Obviamente, o ano ainda não encerrou, né? Então, assim, fazendo uma projeção, a gente espera uma estagnação. Mas pensando que o ano que vem vai ser um ano mais difícil, né? Então, assim, redução do IPVA, redução do imposto de renda, reforma tributária, né? E tem alguma ação que a Secretaria já fez ou vai fazer para tentar recuperar alguma coisa nesses ganhos, hein? Um exemplo seria o georreferenciamento. Foi algo que eu já levantei aqui há uns meses atrás, e a gente está com esse dilema aí ainda de não chegar a um ponto certo, né? Até agora não tivemos até a resposta, estamos aguardando aí, mas seria uma solução para onde está perdendo uma arrecadação. Como a gente ganhou mais área urbana, fazer a cobrança do IPTU. Tem alguma projeção, alguma coisa, algo que signifique que... Só complementando aqui então, presidente, tem uma pergunta já bem próxima a isso que você está colocando aqui. O município está atualizando o cadastro imobiliário para aumentar a eficiência do IPTU? Quais as metodologias estão sendo usadas e outras medidas que estão sendo adotadas para melhorar a arrecadação própria sem aumento de impostos? Em 2020, até fazendo esse levantamento de dados aqui para apresentar para os senhores, em 2020 a gente teve um lançamento de IPTU de aproximadamente R$630 mil, lançamento global do IPTU. No ano passado a gente teve um lançamento de IPTU global de R$1.230.000, então praticamente o dobro do valor em comparação a 2020. Junto disso a gente teve uma queda na inadimplência. Em 2020 a inadimplência de IPTU ela foi de 51,48%, quer dizer, mais da metade da cidade não pagou IPTU. Em 2021, comparando, né, ali dentro do período pandêmico, para ser justo, essa inadimplência ela caiu para 39,8%. E já em 2025, ainda sem encerrar o ano, essa inadimplência está em 33,8%. Então, já em 2021, houve revisão, a gente pegou e fez um filtro para verificar os IPTUs que estavam muito fora da curva. Tinha IPTU de R$40, R$60, R$70, e a gente já fez uma revisão pontual nesses cadastros. A parte de o cadastro imobiliário como todo, ele é extremamente desafiador. Se vocês recordarem, até 2022 o município sequer tinha Secretaria de Urbanismo, né? A gente tinha apenas um servidor, um engenheiro, com carga horária de 20 horas, que era responsável por todos os processos de ordenamento urbano da cidade. Então, a Secretaria, nessa parte da Receita, a gente tem muita coisa a que se orgulhar, a que mostrar. Por exemplo, na parte de ISS, tem um painel do TCE Paraná, que ele mostra um gráfico de calor, ele mostra ali a média per capita, né? Quanto que o município arrecada de receita para cada imposto per capita, ele compara os municípios do Paraná. Então, quando a gente olha o ISS,
o município está muito, muito bem posicionado com relação a todos os demais municípios do estado do Paraná. Mas a gente tem que reconhecer que tem áreas que realmente ainda precisa evoluir. O IPTU é uma delas. O município não é o pior, né? Se a gente olhar esse painel, ele não é o pior, mas ele também está ali na média, ele ainda precisa evoluir. Nós temos uma expectativa de, no ano que vem, começar a implantar alguma coisa com relação ao GEL. O vereador mesmo fez o requerimento, o vereador sabe que a gente teve uma certa desconfiança com o trabalho entregue, né, pela empresa contratada. O município contratou agora um perito, né, para avaliar esse trabalho, porque também a gente tem que ter muita cautela antes de lançar o IPTU, porque é um impacto significativo para a população, né? Então, a gente entende que talvez lançar o IPTU sem revisar isso pode gerar um desgaste com a população que talvez impeça a gente de evoluir nesse sentido. Então, a opção do município foi andar com um pouco mais de cautela nessa situação. Tá, mas em questão, então, do georreferenciamento, vamos voltar onde que eu, no início lá. Foi tomada alguma atitude para eles, porque, teoricamente, a prefeitura pagou 95% do contrato. E hoje vocês não teriam como aprovar que receberam 95%. Fizeram algo a mais? Caminhou após a vez que a gente já conversou, ou não? Porque a gente não teve a resposta. Por isso a pergunta. A gente teve a contratação da empresa ali para avaliar a entrega dos produtos, né, para ver o que efetivamente está 100%, o que não está, para ainda corrigir, para o mais rápido possível ajustar essa questão aí, não está tendo essa perca de arrecadação aí na questão IPTU aí, né? Ok. Vereador, desculpa, se o senhor me permite, até porque provavelmente a parte da Receita, eu levantei alguns dados que eu gostaria de compartilhar com os senhores, bem rapidamente. O tempo para abertura de empresas no município em 2020, ele era de 3 horas e 16 minutos. Esse tempo agora em 2025, ele é de 19 horas em média, né? Então ele caiu significativamente em razão de desburocratização ali na concessão de alvará. A gente também fez integração via API entre sistemas do município com a junta comercial. Em 2021, a gente tinha uma pendência no convênio do ITR, a gente estava bloqueado, né? Então a gente não estava recebendo os repasses do ITR. Em 2021 foi sanada essa pendência, o município recebeu, à época, R$338 mil. Uma medida que, sem aumentar tributos, né, o município trouxe receita. Aquisição de veículos e computadores, teve momentos que a situação na administração tributária ali era realmente bastante precária. Já em 2021 a gente conseguiu a aquisição de um veículo, que era uma precariedade ali da administração tributária. O ALA também, através da emenda parlamentar, conseguiu a aquisição de computadores. Convênios, a gente fez mais de 5 convênios para intercâmbio de informações e cooperação com outros órgãos, Receita Estadual, Receita Federal, Banco Central. Reconhecimento, né, a gente teve visita de diversos municípios, inclusive São José dos Pinhais, nessa parte de fiscalização de ISS, inteligência fiscal, vem nos visitar, Contenda, município de Bandeirantes, Itambaracá, Santa Mariana. Aqui também a participação da Câmara, né, nessa melhoria, com projetos. Em 2023, a gente teve um projeto de lei que veio aqui para a Câmara, os senhores discutiram, melhoraram o projeto de lei. Então, uma medida aqui que foi implementada foi, por exemplo, a notificação prévia de autorregularização. O fiscal hoje ele não tem a obrigatoriedade de, constatando ali a divergência, autuar de imediato a empresa. Ele pode dar a oportunidade da empresa se autorregularizar. Em 2024, a gente acabou encaminhando o projeto, por alguns motivos ele retornou, mas o Conecta 399, que ele é um órgão da Secretaria de Estado de Administração, usou esse projeto como exemplo para outros municípios. Houveram outros municípios que, com base nesse projeto que foi elaborado dentro da Secretaria de Finanças, aplicaram em seu município esse projeto para melhorar a legislação tributária. Obrigado pela atenção dos senhores. Mais algum comentário? A pauta hoje aqui é mais em torno da gratificação. Tem mais uma pergunta sobre gratificação aqui. Em relação ao pagamento de gratificação por produtividade da sua secretaria, servidores receberam valores bem expressivos em relação aos salários que eles recebem normalmente.
Se eles receberam, é porque houve um aumento da arrecadação. Está entre parênteses aqui, por lógica. Então, como é que explica o corte das gratificações se houve aumento da arrecadação? Então, essa questão do corte, da gratificação, como a gente decidiu, a gente falou, cortar todas as classes, até para não ter nenhum questionamento de por que determinada classe está recebendo e outra não. A questão da arrecadação, ele também, o que teve um avanço significativo, que a gente fez alguns acordos de dívidas, que as pessoas fizeram doação de imóvel para o município, acho que foi isso, né, doutora? Que ele entra como arrecadação, por mais que a prefeitura não recebeu o recurso em dinheiro, teve a questão do imóvel ali, ele entrou, e foi uns 2 acordos ali, que até um era de um loteamento ali, que acabou elevando, como receita recebida, acabou elevando essa produtividade, o pessoal recebeu um valor significativo ali. Não que tenha entrado muito recurso no caixa da prefeitura, não foi isso. Então, Pode falar. A minha dúvida é a seguinte: eu também sou funcionário efetivo e quando eu fui contratada, eu assinei um termo de posse. As atribuições desses funcionários estão fora do termo de posse e por isso que eles ganharam a gratificação, ou houve um acordo da secretaria? Ele foi... As gratificações em geral ou referente à produtividade? Henrique foi afetado, mas defender a causa. Não, assim, só justificando, né? E é uma ótima pergunta, e esse tema, inclusive, foi tema de debate. Teve municípios que o Ministério Público ele entrou com ação direta de constitucionalidade. Teve, inclusive, o município de Cubatão. Esse tema chegou lá no STF. Porque, a rigor, ele não é uma atribuição extraordinária. Mas a Constituição Federal, lá no artigo 39, ela admite políticas de eficiência dentro da administração pública. Então, foi nesse sentido exatamente que o STF se posicionou. Se o pagamento de algum adicional ou gratificação tiver como base a atribuição ordinária do servidor, mas vinculado a metas de desempenho acima do que é esperado, é válido esse tipo de pagamento, tá? Então, esse tema já está bem pacificado na jurisprudência. É um pouquinho até por isso que a gente decidiu, no momento de formular, tirar esse nome de gratificação e pôr como adicional, para que ficasse clara essa diferenciação. Porque as gratificações que estão previstas na Lei 498 e 499, elas têm um regime um pouco diferente, porque elas estão vinculadas a desempenho de tarefas extraordinárias. Já o adicional de produtividade ele está vinculado a um desempenho superior ao desempenho médio que o setor vinha tendo, tá? Tanto é que, por exemplo, esse trimestre não houve o pagamento do adicional de produtividade porque não houve incremento de arrecadação, né? Então, ele fica realmente vinculado a essa questão de um desempenho maior, superior, extraordinário. Então, não há um teto. Não há um teto. Então, quanto mais arrecadar, maior é o adicional. Não, a legislação ela trouxe um teto, sim. Ele está limitado a 1/3 do incremento gerado. Então, lá na Lei 951/2024, que é essa lei que trata do adicional de produtividade, ela estabelece lá que o município, somando tudo que o município gasta com o adicional de produtividade, não pode superar 1/3. A ideia, quando isso foi formulado, é que a vantagem fosse maior para o município do que para os servidores, né? Então, era essa a ideia. Inclusive, nós, servidores, lá, a gente nunca foi contra aprimorar essa legislação, né? Então, a gente até discutiu estabelecer um teto em percentual, tá? Porque a gente entende que, por mais que é uma remuneração pelo um desempenho extraordinário do servidor, levando em consideração que a remuneração média dos servidores do município é baixa, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? A maioria dos servidores não chega a ganhar R$5.000. Então, a gente entendia que poderia, sim, ter trazido mais alguma trava, que eu acho que, num momento futuro que vai ser rediscutido esses sistemas de gratificações adicionais, pode ser acrescentado mais uma trava, além dessa de 1/3.
Em relação a esse incremento da arrecadação, então é atribuído às dação em pagamento. Isso que foi o que levou, correto? Esses meses que teve esse aumento significativo, foi mais do que foi isso. Tá. E assim como as leis de gratificações, qual o secretário já falou, que vai mandar um projeto substitutivo, aí, o substituindo mais tarde, caso seja aprovado. E em relação a essa lei, existe também um estudo para que seja encaminhado um projeto de lei juntamente com os de gratificação? Todas essas leis vão ser revistas, encaminhadas aí para ser reavaliada futuramente. Pensando bem nessa fala do vereador Sidney, não teria, claro que agora não mais, porque já está em discussão e já está, o projeto hoje já vai para votação, mas não deveria ter pensado e já ter mandado um projeto anexando para não ter, às vezes, porque tem muitos servidores que a gente sabe que realmente ele tem uma atribuição diferenciada, ele assume uma pasta, ele assume algo a mais e ele merece a gratificação. Por que não ter mandado um projeto junto, já pensando em atualizar? Se janeiro já vem seria um mês, correto? Então, não foi pensado nessa situação, com essa possibilidade? Então, vou passar para a nossa jurídica aqui, que a questão do projeto de lei Devido ser um projeto bem complexo, nós enviamos para as secretarias municipais os secretários respectivos para fazer a elaboração do que é pertinente para cada pasta. Então, conforme a gente também respondeu via ofício, a gente deu o prazo até o fim do segundo semestre de 2025. Então, a gente não teve tempo hábil, até porque algumas ações teve que ser tomadas de emergência, né, pensando também na contenção de gastos, na economia, e a gente não conseguiu finalizar. Nós estamos num ano bem conturbado, eu brinquei com o prefeito hoje que a gente não pensa em recesso, de tanta tarefa que tem. Muitas coisas surgem no meio do caminho e a gente não conseguiu paralisar e finalizar. E até após algumas reuniões aqui até na Câmara, junto com a CCJ, algumas situações pontuais foram levantadas, e isso demanda tempo e estudo. E a gente precisa parar, se reunir e finalizar a minuta. Então, a gente acredita que nessas 2 semanas aí de Natal e Ano Novo, a gente vai conseguir sentar, discutir, até mesmo via WhatsApp, presencialmente, para em janeiro discutir até com os vereadores antes de encaminhar a minuta, né? E com alguns departamentos específicos, com a autarquia, a Previdência, né? Para a gente não ter também tanta discussão posteriormente. Esse projeto, então, vai vir na primeira sessão de janeiro. Sim, porque a gente entende, nós aqui, vereadores, entendemos que existem funções muito importantes que são desempenhadas pelos quem recebe gratificação. Claro que tem que ser analisado caso a caso, mas nós sabemos dos servidores da saúde, dos servidores do social, daqueles que são coordenadores, que são diretores, que desempenham funções além do que está na sua função específica que a gente é contratado, né? Um exemplo é o educador social que assume uma coordenação, de um acolhimento, né? A questão do enfermeiro que assume a casa dos idosos, porque ele acaba tendo a curatela dos idosos, igual na casa de criança, né? Quem está lá tem a curatela daquelas crianças. Então, são funções bem específicas. Era uma das nossas preocupações, né? De ter o corte, mas ser avaliado caso a caso, e aqueles que realmente merecem e fazem esse município acontecer, né? Que fazem toda a política pública acontecer, que seja justo e que seja revisto, né, caso a caso, e que essas pessoas tenham esse mérito de receber, sim. Então, essa era uma das nossas preocupações. Mais alguém? Secretário, qual é a situação das dívidas dos contribuintes do município? Desde 2017 não houve novos programas de regularização fiscal. Por qual motivo não foi criado um novo refis, né? A ausência da atualização, a falta de interesse do município, a avaliação de que não há dívidas suficiente ou há outro motivo? Cidades vizinhas têm adotado novos programas para aumentar a arrecadação e facilitar a quitação de débitos. Por que Tijucas do Sul não seguiu o mesmo caminho? Bem, eu queria pontuar que
nós temos um programa de parcelamento permanente, né? Então o contribuinte ele tem a possibilidade de parcelar seus débitos escritos em dívida ativa para as pessoas físicas em até 12 vezes, com a parcela mínima de uma UFM, que é aproximadamente R$ 137, e para pessoas jurídicas a possibilidade de parcelar em até 18 vezes, com uma parcela mínima de 5 UFMs. Com relação a não fazer e pontuando também que houve um refis da taxa de coleta de lixo, que essa Câmara aprovou, né? Com relação à ideia de não fazer um refis tão amplo. O que a gente percebe quando se faz um refis amplo é que naquele ano que você faz o refis, você tem um acréscimo realmente de arrecadação. Mas nos anos seguintes você tem um estímulo à inadimplência. O que a gente tem pensado nesse sentido, na verdade, é de dar um benefício maior para o contribuinte que paga em dia. E aí, se o vereador Sidney vai lembrar que no projeto de lei complementar 1/2024 tinha um artigo que falava que poderia ser dado desconto por pagamento pontual e por adimplência. Tá? Porque o que acontece muitas vezes que eu percebo que os municípios fazem, eles dão um tratamento melhor para o contribuinte que não paga em dia do que para o contribuinte que paga em dia. Mas, de qualquer modo, tem sim um pensamento da gente dar um valor, um desconto maior para o contribuinte que vai lá e quita seus débitos à vista, mesmo que em atraso, tá? Não com perdão total dos juros da multa, mas tem um estímulo, porque hoje o parcelamento ele acaba sendo tão vantajoso como pagar à vista, o que para o município é o inverso, né? Para o município é sempre mais vantajoso que o contribuinte pague à vista. Mas foi esse o pensamento, tá? Algum comentário? Só complementar também, ó. A gente, quando assumiu, teve um apontamento do Tribunal de Contas que um dos questionamentos deles era por que a gente não fazia a cobrança, a execução desse pessoal que estava com dívida. Então, a gente até optou por fazer o refis, mas já teve uma negativa que, se a gente fizesse, poderia acabar sendo, prejudicado lá na frente, viria Tribunal de Contas, porque ele queria, de primeiro momento, que a gente fizesse a execução desses débitos, cobrasse do cidadão, não questão de refis, né, que fosse... Até complementando ali a resposta do secretário, em 2018, na auditoria do Tribunal de Contas, eles apontaram, justamente era um refis do ano de 2017, que o município tinha feito uma renúncia de receita sem a devida compensação. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal, ela interpreta o refis como renúncia de receita, por mais que naquele ano do refis incremente a arrecadação. E para fazer a renúncia de receita, o município precisaria compensar, aumentar outro tributo, né? Então, assim, o refis tem esses alguns aspectos negativos também, né, que precisam ser avaliados. O município pode, acho que em determinadas situações, lançar mão do refis, mas fazer refis frequentemente ele acaba sendo mais prejudicial para o município e para a própria população do que benéfico. Mais alguém? Não? Questão de dívida pública. Qual é o valor atual da dívida pública municipal, a situação de pagamentos de precatórios e quanto existe em restos a pagar, se é que existe restos a pagar, né? Esses três fatores representam algum risco para o equilíbrio financeiro dos próximos anos? E daí tem mais só uma complementação aqui, né? O endividamento, como é que está a curto, médio e longo prazo? A questão dos precatórios, a gente efetua o pagamento mensal, né? Ele é calculado, né? 1% da receita corrente líquida, que a gente faz todo mês o pagamento, senão o município fica sem a certidão, né? Isso não tem como. E é uma coisa que vai ser futuramente, isso aí é difícil dizer que um dia vai zerar, porque sempre está tendo novas ações e vai gerando questão do precatório. A questão da dívida pública, acredito que hoje não tenho os números exatos aqui, mas se puder oficializar via requerimento para essa casa, a gente levanta a informação, responde, sem problema nenhum. Tinha mais uma questão no meio. Ele coloca aqui como o endividamento a curto, médio e longo prazo. Né? Uhum. E você tem restos a pagar também? Restos a pagar tem muito pouco, né? Tem bem pouco. A questão, porque para virar restos a pagar tem que de um exercício passar para o outro, né? Então o volume é bem baixo. A questão mesmo é 2025 que tem um volume grande ali. Algum comentário? Não?
Secretário, segundo o portal da transparência, o índice da despesa de pessoal se encontra abaixo do limite de alerta. Qual o motivo? Prefere-se realizar demissões de comissionados e retirada de benefícios de concursados? Volta de novo, né? Tendo em vista que a melhor opção é a redução de despesas com terceirizadas e dívidas. Ele está sendo não só a questão de corte das gratificações, como a gente falou, está sendo reavaliado todos os outros contratos para ser reduzido, para que também não seja só afetada a questão da gratificação, né? Então, como a gente falou no começo, demais contratos aí que a gente conseguir dar uma enxugada para o ano que vem, a ideia é ser feito isso para não ter a perca da gratificação, como que a gente vê que hoje a questão mais para o servidor está pesando isso, né? Alguém comentar? Não? Mais uma aqui. Segundo dados do portal da transparência, o município já pagou mais de R$200 mil em adiantamentos de pequenas despesas para secretários. Por qual motivo existem tantas despesas, sendo que o procedimento mais viável é o processo licitatório? Essa é uma questão que, como eu digo assim, para o secretário, quando vem solicitar ali, a gente faz o pagamento, mas pergunta se é uma despesa que não teve como ser feito o processo licitatório, dispensa, o adiantamento em último caso ali. A gente orienta a forma, conforme a lei, para efetuar o gasto ali, para que não acabe sendo penalizado lá na frente, mas fica a critério de cada secretário de sua pasta solicitar ou não. Não tem como eu chegar e dizer para o secretário, não vou te fornecer o adiantamento, né? Algum comentário? Quem que faz esse controle, secretário? Hoje, se diz da solicitação do adiantamento, o secretário ele manda, o prefeito defere, passa por mim e pelo controle interno para ser feita a liberação ali. Não, eu me refiro depois que ele pega o adiantamento, efetua, sim, e aí faz a apresentação ali. Ali fica no financeiro ali esse controle. A gente fica sempre controlando o prazo, pedindo para apresentar a documentação ali para efetuar a prestação de contas ali. Mas fica dentro da Secretaria de Finanças. Dentro da Secretaria de Finanças, a prestação de contas. Tá. Mais alguém? Não. Sobre as demissões. As demissões que estão ocorrendo nos últimos dias, poderia explicar se a medida realmente traz economia ao município, considerando que as exonerações geram pagamento das rescisões? Esses valores não acabam elevando a despesa ao invés de reduzi-la? Qual é o impacto real dessa ação nas contas públicas? A questão da rescisão ali, como o 13º, a gente já tem a provisão que tem que pagar agora em dezembro. Então, o que o servidor vai receber além na rescisão é o proporcional ao terço de férias e a férias, que tenha proporcional, como ninguém tem vencido, a maioria entrou esse ano, né? Não tem uma férias cheia, no caso, para tirar, né? O salário normal e como eu falei, o 10º, isso a gente tem que pagar, não tem outra opção, né? Falando em 10º, secretário, em anos anteriores o município pagava 50% na metade do ano e 50% no final. Lógico que isso é uma prerrogativa do Poder Executivo, que a lei fala que se paga em 2 parcelas e não fala a quantidade em cada parcela. Mas esse ano foi pagado uma parcela menor e ficou uma parcela maior. Hoje o município já tem esse dinheiro em caixa, considerando que nós estamos no início do mês de dezembro, para efetuar o pagamento do 13º para os servidores? A gente sempre planeja, na metade do ano, o pagamento da primeira parcela com o repasse extra do FPM, que cai no mês de julho, em torno do dia 10, e a quitação, a segunda parcela, com o repasse extra de dezembro. Então, a partir do momento que for creditado ali em torno do dia 9, dia 10, que acredito que vai ser a data, esse recurso será utilizado para pagamento da parcela restante do 13º. Algum comentário? Não? Com o aumento dos custos em áreas essenciais, quais ações a Secretaria vem adotando para conter despesas, garantir eficiência no gasto público e prevenir desperdício, compra acima do valor de mercado ou gastos desnecessários? Como a gente falei agora há pouco, a gente tem o comitê ali, que a gente se reúne toda semana.
um dos pedidos que a gente sempre passa para as secretarias, não está realizando uma compra, muitas vezes, para fazer estoque de alguma mercadoria, alguma coisa, comprando o necessário ali, avaliar contratos, muitas vezes, se há necessidade de manter um contrato ali, essas ações a gente sempre está entrando em contato para que não extrapole, para não ser, lá na frente, o município acabar sendo prejudicado. Mais alguém? Não? Secretário, qual que é o valor hoje que o município recebe de fonte livre? Tem os recursos que já vêm carimbados, social, assistência social, saúde, educação, eu sei que tem conselho tutelar, tem vários recursos que já vêm carimbados que você não pode alterar. O quanto o município recebe hoje assim, em fonte livre? Assim, o valor exato, o vereador tem que levantar essa informação. Como eu falei, pode solicitar via requerimento, a gente levanta a questão do ICMS, que o município recebe, o FPM, ISS, são esses os repasses mensais ali que vêm destinado à fonte livre. Ali. Sabe-se que mais ou menos 10 milhões mês total. Dá em torno de um 30%, mais ou menos? Contador. Boa tarde, tudo bem? O município ele recebe diversas receitas, seja elas vinculadas, seja elas recursos livres, e cada modalidade de receita, elas têm uma previsão de separação para recursos da educação e recursos da saúde. Então, por exemplo, nós temos lá o IPTU, que a gente recebe um valor aproximado de 1 milhão ao ano, salvo engano, e a gente disponibiliza 25% constitucional, está previsto na Constituição, 25% para a área da educação e 15% para a área da saúde, que são fontes livres, porém são vinculadas à saúde e educação. E nós temos também a receita de ITR, também que é vinculado 60% para recursos livres. E o valor aproximado, salvo engano, para 2026, previsto em LOA, na fonte livre, somente a fonte zero, salvo engano, é 60 milhões. Mas aí eu tenho que confirmar. Caso a Câmara deseje mais informações detalhadas, a gente consegue detalhar certinho qual que são os recursos livres, quais são os recursos para a educação e quais são os recursos da saúde. Lembrando que os recursos livres da área da saúde e da educação, eles atendem essa questão do 25% do índice da educação e 15% da saúde, que neste ano o município já atingiu até o 5º bimestre de 2025 o valor de 29% na área de educação, ou seja, o município usou mais recursos livres para a educação e 22% para a área da saúde. Mas o recurso livre é um só, ou seja, a gente retirou da fonte zero, que em outras áreas, para aplicar na área da saúde. Né? Então, caso a Câmara necessite de informações mais detalhadas dos recursos livres, a gente faz o levantamento no ano e também para a previsão já para 2026. Hoje a nossa folha está em torno de 4 milhões, mais ou menos? 4 milhões aproximadamente. Perfeito. Aproveitando aqui, já tem uma pergunta bem no que falou, você na verdade já respondeu, né? O município está cumprindo o mínimo constitucional de 25% em educação? Quais são os principais desafios financeiros dessa área e como a Secretaria está organizando o orçamento para atender às obrigações legais? Eles perguntaram só da educação, mas daí a gente sabe que também tem o 15% da saúde, que você já falou aí que está em 22% hoje, né? Isso, e a questão do planejamento para que o município possa atingir esses índices em todos os exercícios financeiros já separar dentro da lei orçamentária o valor previsto para utilizar na Secretaria da Educação e na Secretaria da Saúde. Então, lá na lei orçamentária, a gente já disponibiliza esse valor, já separa esse valor no orçamento para que o município chegue no final do exercício cumprindo os índices constitucionais. Ok. Algum comentário? Esses dias, em conversa com a secretária de Educação, retornando à questão dos desafios, hoje, um dos desafios maior, a questão do nosso Fundeb, que é a folha de pagamento dos professores, o que o município está recebendo não está cobrindo a folha. Acaba o que acontecendo? Ter que pegar recurso livre para complementar essa folha. Em conversa com ela, um dos desafios é tentar juntar o máximo possível assim, para não ter tanto padrão, professor, no caso ali, para ver se a gente consegue cobrir com o Fundeb. Mas hoje o desafio maior na parte da educação é a questão Fundeb, hoje, que o município está arcando com uma boa parte do recurso para folha de pagamento ali.
Na semana passada esteve a secretária de Assistência Social e uma das falas da secretária é que a secretaria dela gastou os recursos vinculados e também respeitou o teto que o social tem de gastos. Então, a secretaria dela fica de modelo para as outras, né? Hoje, qual a secretaria que você diria assim, essa tem que ter um novo planejamento porque precisa gastar menos? A gente, primeiro, como você falou, primeiramente a gente fala para as secretarias, você tem este recurso vinculado, procure gastar ele primeiro para depois ir no livre, questão da saúde. A gente sempre pede para, quando os vereadores vão a Brasília, estar correndo atrás de emendas que venha para a gente consiga segurar o recurso livre ali. Hoje, como a gente falou, o maior gargalo é o Fundeb, a questão da saúde, que as emendas parlamentares a gente não recebeu tanto como o ano passado, né? Recebeu bastante, mas o volume não chegou suficiente, e daí acaba tendo que tirar esse recurso livre. Questão da Secretaria de Obras, a gente pede também, porque vem os recursos vinculados ali, que são disponíveis para utilização, para a questão do cyber e tal, a gente usa ali. Então, a gente vê que teria que, talvez, a Secretaria de Saúde, a gente tentar angariar mais recursos, mas, como diz a secretária também, são muita questão de indicadores ali, que o município tem que estar informando lá para estar recebendo esses recursos, né? Então, é nessa linha aí. Ok. Mais algum questionamento? Secretário, qual o valor aproximado do gasto na festa do agricultor que foi usado de recursos livres e por qual motivo você prefere retirar benefício de servidores do que economizar em festas, tanto como agricultor e o FEMUSPOP? A questão do gasto, o valor exato, também a gente pede que se solicite via requerimento lá para a gente levantar essa informação. A questão da festa, desde o primeiro ano, ela veio aumentando. Graças ao empenho de muitos aqui, esse ano a gente teve um aporte da Secretaria de Turismo ali para não estar, um valor considerável para não estar utilizando o recurso livre, né? Foi utilizado uma quantia de recurso livre, mas em comparação com os anos anteriores, menor, porque a gente teve essa questão da Secretaria de Turismo ali, teve a questão da praça de alimentação, que a gente conseguiu vender patrocínios da festa, que acabou ele diminuindo a questão de usar recurso livre, mas, como eu falei, solicitar aí a informação, a gente pode fornecer daí. Só para complementar e também trazer uma notícia boa, né? Foi citado o FEMUSPOP, nós assinamos ontem o convênio junto com a Secretaria do Estado, onde nós vamos ser beneficiados de 135 mil para custear o evento do FEMUSPOP. E também, acho que o secretário Jefferson já falou no momento que ele esteve aqui, esse ano tivemos o patrocínio da Itaipu, né? Então, a festa do agricultor também nos abriu outras portas vindo junto à Secretaria do Estado. Então, esse ano, o FEMUSPOP vai ser beneficiado por esse patrocínio e a gente acredita que ele vai ser custeado 100% por esses dois recursos, porque o valor da licitação que ainda vai ocorrer ficou abaixo de 90 mil, né? Então, pode ter a briga de lances, o desconto, então o recurso vai ser suficiente para custear com todas as despesas. Pelo que eu entendi na sua fala, a nossa festa desse ano, então, teve um custo menor do que a do ano anterior. Isso mesmo, a nossa festa ela conseguiu, de 100%, 70% nós conseguimos custear com recursos extras. E esses recursos hoje eles já foram pagos, o município já recebeu esse valor? Já. Perfeito. Lá no dia na festa, nós fomos com o Sidney, fomos fazer uma vistoria. E lá a gente constatou que tinha fonte de recursos arrecadados e tinha alguns convênios. E lá constava um de 200 mil, um de 20 e um de 600 mil. Esses convênios foram pagos naquele momento ou não? Esse valor exato não foi pago, né? Foi pago uns dias após a festa, ali a gente conseguiu receber esses valores aí. Não os 600 mil do convênio da Setu, acabou não vindo todo esse valor, mas veio um valor considerável, em torno de 440, 450 mil. E o 200 mil, que era federal, não veio? Federal, esse ainda está postergado. Está em tramitação. Tá bom, obrigado. Mais algum comentário? Não?
Secretário, houve perda de recursos por falta de execução ou prestação de contas? O município tem equipe suficiente para elaborar projetos e captar novos recursos? A população já consegue acompanhar em tempo real os contratos, pagamentos e licitações pelo portal da transparência? Essa questão de profissional, como eu falei no começo, né? Se perguntar para cada secretário, vai querer mais colaboradores, funcionários na equipe ali. Hoje a gente tem um setor de convênios ali, com os funcionários ali. Acredito eu, e quase certeza que a gente não chegou a perder nenhum recurso por falta de cadastrar o projeto ou não ter a certidão ali. A questão do portal de transparência, a gente diariamente está cobrando ali para que seja o mais rápido possível essas informações ali, que na parte de transparência a gente entende que o cidadão quer exigir, quer cobrar, quer ver onde está sendo os seus impostos empregados ali. Então a gente está mais dia a dia ali querendo aperfeiçoar essa questão do portal da transparência ali. Algum comentário mais? Não? Uma última pergunta que tem aqui. Essa aqui. A última pergunta é essa aqui mesmo. Qual o valor dos aluguéis hoje que são pagos pelo município, aproximadamente? De todos, né? De todos os aluguéis aí. Aproximadamente, claro. Aproximadamente é em torno de 30 a 35 mil reais. 30 a 35 mil. Chegou 2 perguntas aqui através do Facebook. Você quer ler para mim, eu faço a resposta. Pode ser, sem problema. Esse, na verdade, eu vou ter que responder para você, Ana. Na verdade, aqui está um pouco invertido. Uma pergunta, se houver tempo e atenção. Como explanado, o Executivo Municipal tem adotado medidas para garantir a fluência normalizada das contas públicas. Uma das medidas são as dezenas de exonerações de cargos comissionados e outros ajustes. Como será o comportamento da Câmara Municipal? Adotará para ajudar nesse equilíbrio financeiro? Haverá exoneração no Legislativo também dos 28 funcionários, 13 são cargos em comissão? Então, é uma resposta ao Jornal Informativo Popular, que vem há dias fazendo perguntas, então vamos responder a você. O que eu vou falar aqui, o que a Câmara Municipal fez, não é o que ela está fazendo, o que ela fez. Temos hoje 2 cargos de alto escalão dentro da Câmara que não foi contratado até hoje. Então, já estamos fazendo uma economia de 2 servidores. Temos mais um servidor que a gente tem a vaga em aberto, que é um estagiário. E o que a gente vai fazer para ajudar o Executivo Municipal é fazer a devolução de aproximadamente R$2 milhões para ajudar os cofres públicos do município a implantar e conseguir pagar as dívidas, tendo em vista que, teoricamente, como os jornais aí falam, está com um certo furo. Então, nós vamos ajudar com R$2 milhões. Essa casa não vai fazer nenhuma exoneração, porque 9 dos 28 são os assessores dos vereadores. Assessores esse que já vem em dias matérias pedindo para apresentar. Então, eu queria chamar a Bruna, essa é a minha assessora Bruna, para quem não conhece. Os demais vereadores, se quiserem chamar, também fica livre. Mas a Bruna hoje está aqui e agora, nesse exato momento, ela estava ali na recepção, porque hoje a recepcionista nossa, que faz o período da tarde, está num contraturno. Então, Bruna, faz favor, só chega ao lado ali do Alan para aparecer. Então, se querem tanto conhecer, essa é a Bruna de Paula, minha assessora, formada em Direito, e está aqui na casa comigo. Então, a primeira resposta está respondido, meu amigo Marcelo. E a segunda questão, que já é diretamente para mim mesmo. Então, como não é a sabatina, seria para o secretário, mas já como é para mim. Quando fui chamado para fazer uma sabatina, não concordei e perguntei para os demais vereadores. Eu não tenho o poder de mandar em cada vereador. Se quiser fazer o pedido, como você fez a live aquela vez, eu cheguei e respondi para você. Me chame na live, eu te respondo. Quando o Adilson aqui errou na hora de falar que nós estávamos fazendo um empréstimo. Nunca fizemos empréstimos da Câmara Municipal, até porque nós temos dinheiro de sobra e por isso que vamos devolver para o município de Tijucas do Sul. E a questão que fala aqui,
por que eu me neguei. Então, eu não me neguei, eu falei para mandar para cada vereador, se o vereador achar conveniente, que fizesse o uso e poderia fazer a sabatina. A sabatina, a ideia é o que é? Não é expor, não é fazer nada, é fazer o que o Alan está fazendo e os demais vereadores, os demais secretários vieram fazer aqui, que é explanar um pouco do trabalho. A gente sabe que a primeira sabatina foi de uma forma diferente, porque nem nós não conhecíamos o molde. Por isso, ela extrapolou um pouco mais. Mas a ideia nunca foi expor ninguém. A ideia aqui é mostrar serviço e mostrar para a população como está acontecendo o dia a dia. Então, espero que tenha conseguido responder as suas perguntas. Se tiver qualquer dúvida, o meu telefone é o mesmo. Pode me ligar a qualquer hora que eu estou aqui para responder. Agora, desculpa, Alan, é que veio as duas perguntas e realmente eu tenho que responder, porque senão fica chato. Já vem há dias aqui, ficando chato, porque parece que a gente está querendo esconder alguém aqui dentro. Mas não estamos. Os assessores estão aqui. O dia que precisar, eles estão aqui. Então, pode vir, tem ponto eletrônico, tem quem, às vezes, o que acontece, 2 ou 3, não consegue o ponto porque não passa o dedo. Mas ele tem a fichinha e ele foi implantado. Eu fiz o ofício para todos os vereadores aqui, então todos os vereadores sabem disso, que os assessores têm que vir até a Câmara Municipal. Aqui não é cabide de emprego, aqui realmente quem está aqui está por merecimento, não por política. Então, Berenice, aproveitando a oportunidade, venha você também aqui à frente. A Berenice é a minha assessora. A Berenice é formada em serviço social, como eu, assistente social, lá na frente. Pós-graduada em marketing político, né? Minha assessora também trabalha, e muito, né? Além de me assessorar, ela também faz atendimento à população quando necessário e também trabalha na Procuradoria da Mulher. Procuradoria da Mulher também tinha um cargo de assessor, que nesse momento não foi nomeado, porque nós fazemos esse trabalho. Então, na oportunidade, a Berenice também faz o trabalho junto com a Patrulha Maria da Penha nas escolas, levando o trabalho sobre violência doméstica e como prevenir também violência contra as crianças e adolescentes. Então, ela tem realizado esse trabalho. Essa semana, inclusive, ela esteve na APAI, realizando esse trabalho lá junto com as crianças e professores e profissionais da PAI, que foi um trabalho maravilhoso. Então, a minha assessoria também está à disposição e também já me coloquei à disposição do jornal, que eu posso também ir lá responder perguntas, sim, fazer uma entrevista, estou à disposição no momento que for necessário. Obrigada, Berenice. Aproveitando aqui, então, também o momento, né? Embora já tenha feito ali uma postagem apresentando ali o nome do meu assessor, o currículo dele, né? Então, convidaria também o Márcio que pudesse vir aqui, para que as demais pessoas também fiquem sabendo, né? O Márcio é o meu assessor, me ajuda muito, né? Sou muito grato aí. Ele é uma pessoa que também possui aí cursos superiores, algumas especializações ali em outras áreas. Por 2 oportunidades já foi comigo, né? Custeado por mim mesmo, do meu bolso, né? As viagens a Brasília, foi a Foz do Iguaçu, né? E durante essas viagens que a gente fez, foi muito importante, porque lá, em apenas uma das vezes, nós fomos lá com mais de 25 agendas. Então, seria impossível eu, sozinho, fazer todo esse trabalho aí junto aos gabinetes, junto aos ministérios, com o que a gente fez. Então, o Márcio está aqui, esse é o meu assessor, e com certeza para mim já foi e será muito útil aí ao longo do meu mandato. Isso aí, Alan, então, peraí, calma aí que tem mais, né? Vai lá, Luiz. Acho que o Sidney quer falar também. Eu também quero apresentar minha assessora, peço a Joyce que vai ali do lado do Alan também. É uma assessora muito eficiente dentro da casa, até inclusive agora há pouco ela estava fora deliberando algumas coisas, me ajudando, né, assessorando. Ela é formada em pedagogia e educação física, né? Então ela é muito ativa, me ajuda muito nas questões aí, até mesmo com a vereadora Sandra, né, que como trabalham juntas as assessoras, né? A Berenice, da vereadora Sandra, e a Joyce, minha assessora, onde que deliberam um bom trabalho.
dentro dos padrões que a gente necessita aqui na Câmara Municipal para nos auxiliar nessas questões que bastante chegam para nós. Então, essa é a minha assessora Joyce. Para quem não conhecia, estamos juntos. Obrigado, Joyce. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde ao Jornal Informativo Popular. Eu já conversei pessoalmente ali com a pessoa do Marcelo em relação à sabatina, também assim como a vereadora Sandra, me coloquei à disposição para a gente sentar, trocar uma ideia, mas eu gostaria de falar assim também um pouquinho na qualidade de vereador, o que eu fiz para ajudar, né, essa questão que a gente está passando do município. Se você pegar ali desde o mês de junho, o secretário pode confirmar isso, eu já formalizei com documentos que a gente vinha dando sinais que a gente teria um ano bem difícil, várias ideias, sugestões, muitas vezes sentamos ali para discutir alguns assuntos, algumas questões, para que a gente chegasse aí no final do ano com as contas em dias. Além disso, ali só através de emenda federal aí, intermediei junto ao Luciano Dutti aí mais de R$500 mil esse ano, que já foram pagos, o secretário pode confirmar isso também. Então, ao mesmo momento que a gente está cobrando, a gente também está colocando ali sugestões, tentando ajudar. A questão do projeto de lei de incrementação ali para aumentar a arrecadação, eu fui uma pessoa que tive ali sempre apoiei o projeto, acredito que tenha que ter alguns ajustes, sim, né? Mas eu acredito que também é uma saída para que a gente consiga aumentar nossa arrecadação, mas também sem ferir aí o nosso munícipe. E em relação à questão da assessoria, hoje meu assessor, o Júnior, ele não pôde estar presente, ele está com um problema de saúde do filho dele, mas ontem ainda a gente teve ali na Secretaria de Esporte, fez alguma visita em loco ali, onde vai ser instalado juntamente ali com o secretário de Esporte, alguns brinquedos para acessibilidade para pessoas com deficiência, e aí a gente vem trabalhando dia a dia. Eu sou uma pessoa que fico mais dentro da Câmara, o meu assessor é uma pessoa que vai mais a campo, vem indicação, rua, ponto de ônibus. Então, a gente, nesse sentido, ele faz uma função mais fora da Câmara, eu faço uma função mais aqui dentro, mais técnica, mais voltado para os projetos de lei, mais voltado para essa busca de recurso, e assim que a gente conduz aí o nosso trabalho. E ratifico aqui o meu posicionamento, me coloco à disposição para a gente sentar, trocar uma ideia e responder aí a todos e qualquer dúvida aí da nossa população. Aproveitando já, secretário, eu agradeço aí por ter vindo, por estar esclarecendo para nós esses pontos, aqueles que não foi esclarecido, peço ao presidente que formalize os requerimentos, né, para que a gente tenha essas informações, o requerimento ou via ofício, qual for mais rápido, para que a gente tenha essa informação e também possa estar passando aí para a população. Acredito que também no portal de transparência, a maioria dessas informações lá estejam, né? Mas como a nossa população nem todos tenham esse acesso, é de extrema importância mandar essa documentação para que a gente possa estar informando aí quem nos questiona. Seria isso, boa tarde a todos. Alan, chegou aqui agora um elogio. Dá os parabéns para a equipe do Alan pela transparência e pelos pagamentos em dia de notas que chegam para ele. Meus parabéns. Aí, ó, pessoal. Então, é bom que o pessoal participa. Eu não vim aqui hoje para falar, não se às vezes a gente muda o tom da voz, não é por isso. Marcelo é um grande amigo meu, mas é que a gente vem muitas pessoas, às vezes, questionando essa questão dos assessores e tal, mas nós não estamos fazendo nada ilegal. Está na lei e já foi aprovada na lei passada. Não foi comigo que foi aprovado. Então, era só mais um desabafo e falo para o Marcelo, a minha casa está aberta e a hora que ele quiser me convidar, com certeza eu vou também. Eu não tenho problema nenhum, porque a gente é transparente, a gente sabe o que está fazendo. Então, por isso, queria dar uma boa tarde para ele aí. E falar para você que parabéns aí pelas respostas, acho que conseguiu sanar bastante dúvidas da população, e esse é o que mais importava. Então,
ficamos aí. Agora vamos aguardar hoje à noite esse projeto um pouco mais polêmico e depois aguardar esse novo projeto que vem posteriormente aí para arrumar essa situação aí. Agradecer a presença do Alan, da sua equipe, que de uma forma muito educada, esclarecedora e também de muito conhecimento, né, explanou todas as informações, tirou nossas dúvidas, e eu acredito que a Secretaria de Finanças é a Secretaria Estratégica, né? Então, essa secretaria que vai formar estratégias para o próximo ano, já que tem uma previsão aí de menor arrecadação, enfim, de estratégias que precisamos melhorar, com certeza, para nós podermos atender a população com qualidade, né, que nós tenhamos os serviços essenciais, que a gente não prejudique as pessoas que mais precisam dos serviços públicos. Então, te agradeço e agradeço toda a sua equipe, né, pelo esclarecimento e por todo o conhecimento que vocês trouxeram para nós. Muito obrigada. Alan, já que você tem um tempinho, chegou mais uma aqui, ó. Pagamentos de IPTU, nível de inadimplência atual e a exemplo de Curitiba, por que não parcelar em 10 vezes o IPTU? O Henrique até foi um dos que explanou ali, né, que a nossa inadimplência acabou baixando. Reduzindo, a gente trabalha para... Está em 33%, se não me engano, 30 e alguma coisa, né, que a gente falou. E trabalha com essa questão, como a gente falou, aceita ideias aqui para a gente desenvolver esses programas de parcelamento, refis, o que seja bom para o município e para o cidadão. Antes do Henrique responder, desculpe cortar, né, a tua prosa, aí, a tua conversa, mas já que voltou nessa questão do IPTU, né, a gente percebe assim que antes dessa revisão do plano diretor, se formou muitas vilas, e hoje é onde que já está na área urbana, né? Não teria um projeto para flexibilizar e de repente ter essa flexibilidade de regularizar tudo isso aí para o município ganhar mais nessa arrecadação? Um projeto que venha flexibilizar toda essa reestruturação e essa demanda de regularização? É realmente um desafio, né? Porque a gente tem uma área urbana extensa, espalhada, como o vereador bem disse, né? E tem uma previsão na legislação, inclusive federal, que o imóvel, que embora esteja dentro do perímetro urbano, mas ele tem uma destinação de atividade rural, ele não paga IPTU, tá? Então ele não... Vai ser um desafio, até nessa parte de recadastramento, a gente conseguir fazer essa triagem, né? Porque, obviamente, pode também ter a má intenção, né? A pessoa, às vezes, tem uma propriedade que ela só é improdutiva, ela não é rural. Sim, e está dentro do perímetro urbano. E a respeito dali do parcelamento, né? Por causa dos valores médios de IPTU, né? O valor médio de IPTU em Curitiba, a gente sabe que é muito elevado. O valor médio de IPTU aqui em Tijucas do Sul não chega a R$300. Não faria sentido o município parcelar em tantas vezes. Até porque existe um custo, né? Quando o município emite um boleto, o banco ele cobra ali um custo, não é muito alto, mas ele cobra um custo para gerar aquele boleto, para receber aquele valor, para fazer a compensação do pagamento. E aí diluir esse pagamento do IPTU em uma quantidade muito grande acabaria gerando parcelas muito pequenas, aumentando esse custo administrativo. Você falou que a parcela, se não me engano, é um UFM, né? Parcela mínima? O parcelamento da dívida ativa, né? Da dívida ativa, mas daí então o parcelamento do IPTU você não consegue, só se virar a dívida ativa para fazer esse parcelamento daí nessa parcela mínima. Isso, exatamente. O IPTU, há anos o município vem parcelando, no começo do ano é divulgado um decreto, né, com os vencimentos, né, com o calendário de pagamentos. Geralmente, pelo histórico dos últimos anos, são uma cota única mais 4, ou a opção de 4 parcelas, né? Obviamente que no futuro, se houver um aumento do valor médio do IPTU, não é o planejamento, tá? Desde logo esclareço que não é um planejamento ter um valor médio, aumento do valor médio do IPTU, e sim aumentar a base de contribuintes, esse é o planejamento. Mas, claro, se no futuro houver um aumento no valor médio, faria sim sentido aumentar o número de parcelas. Até aproveitando, na revisão da legislação tributária que foi feita em 2023, foi adequada uma situação, de acordo lá com o tema 796 do STF, que é a permissão de você fazer avaliação individual de imóveis não constantes na planta genérica. Então, por muitos anos, os municípios, e não é só Tijucas do Sul, é um panorama do Brasil inteiro, muita dificuldade de atualizar e fazer justiça fiscal com o IPTU, porque havia um travamento muito grande da base de cálculo, né?
se a gente observa o IPVA, qual que é a lei que diz qual que é a base de cálculo do IPVA? Não existe, é só uma portaria da Secretaria de Fazenda. E o IPTU ele é muito engessado, você tem que mandar projeto de lei para a Câmara, tem que respeitar a noventena, a anterioridade. Então, é realmente um desafio não só para o município de Jucas do Sul, mas para todos os municípios. Inclusive, na reforma tributária, é um tema que foi discutido. Foi objeto de emenda à Constituição, né, a permitir que o Executivo possa, uma certa flexibilidade para o Executivo atualizar a base de cálculo. Mas, voltando, né, o planejamento do município não é aumentar o IPTU para quem paga, né? Obviamente que tem que fazer alguns ajustes, porque às vezes um imóvel com menos valor está pagando mais do que um imóvel com menor valor. Isso sim, tem que fazer essa equalização, esse ajuste. Mas não é a ideia ter um aumento médio no valor do IPTU, e sim trazer essas áreas, que foi revisado o plano diretor, né? Então tem muitas áreas que hoje são urbanas e ainda não estão pagando IPTU. Mas, voltando, né, aquele desafio da gestão territorial, o município até 2022 não tinha uma secretaria de urbanismo, né, era só um servidor. Então, hoje já temos estratégias para na sequência, englobar todas essas áreas urbanas cobrando o IPTU. E até, inclusive, nesse segundo semestre, eu trabalhei muitas semanas nisso. A gente tem uma expectativa de que no ano que vem a gente comece a englobar mais algumas áreas, mas, claro, de forma bem tranquila, a gente não quer dar um susto na população. Ou né? afrontar alguém. Perfeito. Alan, e aqui agora mais uma. Ainda bem que você tem 6 minutos. Vem pedrada. Viu? Essa vem pedrada, né? Pergunta para o Alan sobre os comissionados exonerados em novembro. Se voltarão a ser recontratados em janeiro. Essa é uma questão de avaliação da gestão, não posso eu aqui estar falando. Né? Você achou que ia passar em branco, né? Então, pode fazer as considerações finais. Eu acho que a parte do comissionado mesmo vem através do prefeito, né? Mas, então, faça as considerações finais aí. Primeiramente, agradecer aos vereadores, a vereadora aí, que a gente não encara da forma sabatina, encara na forma de um convite de estar aqui expondo as ações, o que é realizado dentro de cada secretaria aqui. A maioria dos vereadores aqui, a gente tem um contato dia a dia, como a gente fala, caso não saneie, peço desculpas se não saneie alguma dúvida de vocês, algum questionamento, a secretaria está lá de portas abertas, a gente conversa com todo mundo ali, respeita todos os vereadores aí, e agradecer pelo convite, eu diria um convite, não a sabatina, um convite aqui de estar expondo as ideias, as realizações da secretaria. Acho que nós que agradecemos. Então, finalizamos aqui a 12ª sabatina. E lembrando, pessoal, hoje às 18 horas, sessão ordinária. Um grande abraço, fique com Deus e até mais tarde.